está terminando, o ano letivo também, o que significa sossego para alguns, mas desespero para outros que não conseguiram tirar boas notas ao longo do ano e vão ficar em recuperação. É hora de resgatar o tempo perdido. Os estudantes buscam um milagre e os pais uma solução. Mas tem alguma medida certa para cobrar sem instituir uma ditadura? A gente convidou a pedagoga Tânia Fonseca para conversar com a gente e dar o ponto certo nessas horas, que não é fácil, né? Boa tarde, Tânia. Boa tarde, boa tarde. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. E olha, investigar razões das notas baixas, ajudar as crianças e adolescentes a se programarem para a prova final é uma tarefa fundamental, né? Os pais têm que fazer isso mesmo, né? Tem, mas não só em novembro, né? Tem que fazer isso no decorrer do ano todo, né? É aquela questão de você exigir do seu filho um comportamento de estudante. Porque nessa reta final, acaba ficando apenas o quantitativo. E o qualitativo acaba se perdendo, né? Que é tudo aquilo que envolve o comportamento do estudante, tudo aquilo que envolve a questão da aprendizagem. Porque a aprendizagem não é só a nota. Mas esquecem, né, no decorrer do ano, que o que vai fazer você passar de ano ou não é o quantitativo também, é a nota, né? E às vezes o pai fica falando assim, a mãe, né? Fica falando assim, ó, tem que estudar desde o começo do ano, porque aí fica mais fácil, não vai precisar de nota lá no final e tal. Mas às vezes o pai e a mãe não se empenham em acompanhar desde o começo do ano, né? Porque estão preocupados com pagar imposto, com não sei o quê, né? E pagar a mensalidade da escola. Né? Exatamente. Mas isso tudo é bem complexo também, né? Porque você também tem que dar responsabilidade para o filho. É isso que eu ia dizer. Existem situações e situações, né? Então, por exemplo, dependendo da faixa etária da criança, eu digo assim, até o Fundamental 1, que é o antigo primário, né? De primeira a quarta série, a criança ela ainda precisa de uma orientação um pouco maior, de um acompanhamento um pouco maior. E isso você tem que, aos poucos, exigindo. Eu acho que o comportamento de estudante, que eu digo, ele exige essa consciência de que quem tem que dar conta do negócio é ele, não é o pai e a mãe. Eu não acho que seja responsabilidade do pai e a mãe estudar o tempo inteiro, mas você acompanhar. Acompanhar e cobrar. Então, hoje nós temos no sistema educacional, Leão e Adriana, muitas condições para o aluno conseguir passar de ano. Tanto público, né, que você vê aí, como no particular. Eu lecionei quase 20 anos. Eu tenho sala de aula. Então, você vê todo tipo de aluno. Você vê aquele aluno que realmente se preocupa, que quer saber. Tem aquele aluno que não precisa se preocupar, porque tem uma mãe por trás, né, ali, que faz a lição para ele, vai atrás. E a professora sabe, né? Isso, lógico que sabe, né? Cansei de pegar a lição, tarefa feita com a letra da mãe, né? E quando você vai questionar, mas você não ensinou, ele não sabia fazer. Então, a gente enfrenta isso. Mas eu acho que a escola hoje, ela dá toda a condição para o aluno recuperar essa nota, né? Existem escolas que eles criam um mega projeto no final do ano, valendo nota comum, multidisciplinar, que vai dividir essa nota para todo mundo. Por quê? Porque a escola percebe que um grupo, não é um aluno, um grupo ou turmas não estão dando conta. Então, acho que tem algumas questões que a gente precisa levantar aí. Primeiro, esse aluno, dificilmente, o aluno só dá problema no final do ano. Eu não estou dizendo que é impossível, mas dificilmente esse aluno, apenas no final do ano, vai dar problema. Ele vai sinalizando no decorrer do ano, nas provas mensais, bimestrais, nas PAFs e entre todos os nomes dados em cada escola, que alguma coisa ele não está bem, não está dando conta. Qual é a medida imediatista que a família encontra? Professor particular. Aí põe o professor particular, ajuda naquilo, passou, recuperou a nota, depois, não precisa mais. Você tem que fazer, você tem que fazer. Acho que cabe à família, também à escola, de comunicar essa família no decorrer do ano e não só chegar no final do ano e falar, olha, teu filho vai tomar um pau, vai bombar. Não vai adiantar. Né? Então, precisa avaliar isso nós já falamos até em outros programas. O que essa criança está precisando? Por que não está dando conta? É questão de imaturidade? Ele não está tendo condição? Ele tem um problema de relacionamento? Ele está com alguma questão fisiológica, não está enxergando?
Eu já presenciei aluno que ia muito mal. Quando foi fazer o exame de oftalmologista, tinha quase 3 graus. É porque eu também Às vezes não escuta direito. Às vezes não escuta. Exatamente. Então, tem várias situações que você precisa levantar. Mas vamos lá, o ponto é esse. Novembro a gente está aí, precisa fazer. Tudo vale a pena, né? Claro. Mas eu queria deixar esse registro mesmo, de que não deixem tudo para a última hora, né? Na maioria das vezes, as provas são acumulativas, as matérias. Então, no primeiro bimestre ou trimestre, depende da escola, hoje é difícil ter bimestre, mas primeiro trimestre, segundo trimestre, eu vou até um pouquinho mais longe, não só na escola, na própria faculdade. A gente vê um monte de gente deixando tudo para o final do ano, depois fica enforcado, vai para exame. Por quê? Porque abriu mão. E faculdade é matéria acumulativa. Né? E parece uma coisa assim tão complicada, mas é assim, é prestar atenção no filho, né? E aí e acompanhar. Eu ia dizer, né? Eu sou de um tempo em que o colégio tinha oftalmologista, dentista, médico, consultório médico. Hoje nem todos os colégios têm, principalmente os públicos não têm mais, Sim. né? Que é um Nós fazíamos o exame, né? Isso, na escola. Na escola, né? Então, isso tudo era muito melhor, era muito mais fácil, né? Quer dizer, parece que está piorando em vez de melhorar, né, o ensino, né? Nesse sentido. E por falta mesmo de um olhar do governo, talvez. Mas, né? Leão, eu vou puxar um pouco a sardinha para nós, educadores. A escola já está assumindo tantos papéis que deveria ser dos pais, que se tivesse isso, nem ao pediatra o pai leva. É verdade. Então, eu acho que a questão maior, e que eu falo que a gente precisa discutir muito isso, é o que é função da escola e o que é função dos pais e o que é função do aluno. A partir do momento que esse pai se sente culpado porque o filho não está indo bem na escola e chega no final do ano, ele precisa passar de ano, porque qual é o discurso que a maioria dos pais fazem? Eu paguei o ano inteiro, eu vou jogar esse dinheiro no lixo? Ô, Tânia, e aí pagou o ano inteiro, mas não acompanhou o boletim o ano inteiro? Infelizmente, essa é a dura realidade, Adriana. A maioria das vezes é assim. Ou então, aí vira para o filho e fala assim, você tem que dar conta. Você não faz nada além de estudar. Só que aí não acompanha que o filho está até as 2, 3 horas da manhã no Facebook ou nas redes sociais, que ele está no videogame, que ele chega no final de semana... a maioria, as escolas, eles combinam de não mandar as tarefas no final de semana, porque sabem que não vai ter. Vai ser outro problema. Antigamente era o contrário, dava mais tarefas. Exatamente. Tem um problema grave que eu comecei aqui, quando eu apresentei você, eu falei, que é esse excesso de autoridade. Às vezes o pai ou a mãe ficam nervosos e começam a gritar. E aí que tudo vai ladeira abaixo, né? Porque se gritar resolver esse problema, mas não resolve, né? Ao contrário, aí talvez o aluno fique até mais nervoso, não consiga estudar. Pois é uma questão que eu percebo muito hoje, que chegam lá na frente e ainda não sabem tabuada. Né? Porque o pai não... Porque às vezes até brincando você exercita a tabuada com o filho. Leão, né? aí eu digo que isso é responsabilidade da escola. Ô, Leão, você está botando muita carga no pai e na mãe, sabia? Eu acho. Não, eu acho que a sua assim, mãe e seu pai tomavam ensinar tabuada? essa questão a ausência de alguns pais existe. Eu não posso dizer que são todos, não, tá? A ausência existe, mas eu acho que tem questões que é da escola. Né? Muitas vezes precisa verificar se esse aluno ele está se adaptando à metodologia daquela escola. Eu costumo dizer, isso a gente aprende muito até na faculdade, nos cursos, se 20% do grupo está indo mal, peraí, é um problema de ensinagem ou de aprendizagem? Né? Mas a questão final, que eu acho que essa é a pauta aqui hoje, nossa, é tentar recuperar, mas com amparo. A família precisa amparar, sem gritos, sem dedos na cara, e usar isso como um recurso para o próximo ano. Né? Acompanha, procure ajuda, mas não cometa o mesmo erro no próximo ano. Agora, chegou ao final do ano, está tudo complicado, para a gente encerrar aqui. Sim. Qual é o principal jeito de ajudar essa criança que já está prejudicada aí, né? Primeiro, vá à escola. Entenda o que está acontecendo. Tenho certeza que os profissionais da escola vão poder pontuar várias questões, não só do final do ano. Segunda questão, se não souber fazer, procure um profissional para poder ajudar. Mas se tiver que reter esse aluno, não tenha medo, às vezes a retenção tem um valor. Isso, converse com a diretora da escola. Tem que estar junto.
Tem que estar junto, né? Não adianta ficar essa peteca de jogar um para o outro, que quem vai ser o mais prejudicado ali é o aluno. Tânia, muito obrigado. Obrigada Você a vocês. ajuda muito, eu tenho certeza, muitas pessoas em casa.